Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos. Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é a Lei do Cordeiro. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais nesse tema, nós queremos lhe presentear com esse brinde gratuito a revista O Dia Perdido da História. Para adquirir esse material, você só tem que acessar o link dia.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 9 8159 5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Hoje eu vou começar contando um fato incrível. Durante anos, enquanto os navios antigos navegavam pelo oceano, uma das únicas coisas que impediam aqueles navios afundarem eram pedras. Ora, como assim? Como pedras impedem um navio de afundar? Mas eles entendiam que, nos antigos veleiros, quando se tinha um mastro alto, durante o vento e as ondas fortes, para conseguirem o equilíbrio e o centro de gravidade de que precisavam para que o barco não virasse, eram necessárias pedras cuidadosamente escolhidas que não se quebrassem facilmente, para serem colocadas estrategicamente na parte inferior do navio. Eram chamadas de pedras de lastro. Elas davam ao navio o centro de gravidade, impedindo-o de virar devido ao vento e às ondas. E os geólogos ao redor de todo mundo já encontraram coisas muito interessantes. Já encontraram, por exemplo, lá no Caribe, e acho que na Flórida também, essas pedras de granito muito interessantes. Por acaso existe granito na Flórida? Não, até mesmo as estradas são feitas de coral aqui, não é? Mas encontraram nos portos, e aliás, acho que a montanha mais alta na Flórida é um viaduto, certo? Ali na rodovia. Mas eles encontraram nos portos umas pedras de granito e se perguntaram como isso chegou aqui. E depois viram que essas pedras também eram encontradas na Itália, Espanha, Portugal, França. Isso porque muitos dos navios jogavam essas pedras no mar para que coubesse mais carga no navio, que ficava lá no porão. E isso dava estabilidade ao navio e o impedia de virar, de afundarem no oceano. Uma pedra. E você também precisa de uma pedra de lastro em sua vida. Hoje à noite temos um programa muito importante. O assunto é a Lei de Deus. O título da série é A Lei do Cordeiro, porque Jesus é o Filho de Deus. Deus colocou sua palavra, os 10 mandamentos, em 2 tábuas de pedra. Esta é a Lei do Cordeiro. Foi escrita pelo Senhor com seu próprio dedo. Tiago usa uma ilustração onde ele diz: a lei de Deus é como um espelho. Aquele que olha para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da palavra, será abençoado em tudo o que fizer. E você pode ver a referência ali para Tiago 1:23. E se você está se perguntando sobre qual lei da liberdade ele está falando, ele continua citando 2 dos 10 mandamentos. Muito bem. Deixe-me ver se eu consigo ilustrar aqui para vocês. Por que seria importante utilizar o princípio do qual Tiago fala ali? Certo? Você está vendo algo estranho? Finja que isso é sujeira. Eu não estou vendo. Mas você vê que há algo errado em mim. Eu fui até um homem no aeroporto, eu nunca o vi antes. Ele passou pela segurança, teve que tirar o casaco, pôr o casaco. E a sua gola estava toda virada para cima e ele não sabia. E isso não é legal, né? Nenhum homem gosta quando isso acontece. Então eu disse: com licença, meu irmão, deixa eu arrumar o negócio em você rapidinho, veja. Ele olhou para mim de um jeito estranho. Eu disse: desculpa, eu não queria me intrometer. É que a sua gola estava virada. Aí eu fui ao banheiro e vi que a minha gola estava virada. Acho que o segurança olhou para mim e lembrou daquele verso: tire a trave do seu olho primeiro, tá bom, meu amigo?
Você tem um poste no seu olho e está tirando do outro. A questão é que eu não vejo meu problema. Eu não vi que a minha gola estava virada aquele dia. Quando foi que eu percebi finalmente que a minha gola estava virada? Quando olhei para quê? Para um espelho. Mas que maravilha, veja só. Tem um espelho aqui mesmo. Muito obrigado. Certo, eu me sinto bem. Sinto-me exatamente como há 10 minutos atrás. Mas tem algo errado em mim. Digamos que isso seja pecado. Certo. Aí eu olho no espelho e, opa, tem algo constrangedor em mim. Eu já não me sinto mais bem. Agora sei que há algo errado. Naturalmente, eu me sentia bem antes de olhar no espelho. Será que o problema é o espelho? Será que se eu jogar fora o espelho, tudo ficará bem? Claro que não. Mas já ouviu aquele ditado, a ignorância é uma bênção? Há muitos cristãos que acham que a ignorância é uma bênção. Eles dizem, livre-se da lei. Ela me faz me sentir mal. Mas é olhando para a lei que nós percebemos e dizemos, eu preciso fazer alguma coisa. E há alguns que dizem, olha, eu me sentia bem até olhar no espelho. Então já que o espelho me ajudou, ele provavelmente também vai me limpar. Mas como que o espelho pode me limpar? Mas isso nunca daria certo. Mas esta é a função dele? Não, ele me mostra a sujeira, mas não limpa. Então vou jogá-lo fora para me sentir melhor. Veja, a função do espelho não é limpar o meu pecado, mas apenas mostrar-me que há algo errado comigo. Isso não me tira o pecado. É apenas para me mostrar. Então, como eu tiro o meu pecado? O que eu faço para lavá-lo? Eu tenho a ilustração perfeita para isso. Muito obrigado, Sr. Batchelor. Certo, esta é a lei. Este é o sangue de Cristo. Preciso disso para ver que há um problema comigo. Mas depois, uma vez eu fiz isso com canetinha, não deu muito certo. Aí eu olho no espelho e digo, agora sim tudo está certo. Então isso daqui não é um problema. Eu tinha um problema antes. Algumas pessoas odeiam a lei porque ela lhes mostra que estão fazendo algo de errado. Eu odeio a lei. O problema não é a lei. Você precisa do sangue de Cristo para tirar o seu pecado. O problema não é a lei de Deus. A lei simplesmente te leva a Jesus. Mas se você jogar o espelho fora, você não verá o seu pecado e o diabo fará você viver sob a ilusão de que está tudo bem com você. E aí você será um cristão com uma grande mancha de pecado bem na sua cara. E você nem percebe. Há pessoas que, quando Cristo voltar, dirão, Senhor, Senhor, eu não te conheço, dirá ele. Mas por que ele dirá, não te conheço? Ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra em grego significa fora da lei. Muitos conhecem o nome de Jesus, ensinam no nome dele, fazem muitos trabalhos. Mas ele dirá, eu não te conheço. Por que me chamam de Senhor se não fazem o que eu digo? E onde está a vontade de Deus? Na sua lei. O que é a antiga aliança e por que ela falhou? Naturalmente, hoje vivemos sob a nova aliança, correto? Podemos ler em Deuteronômio 4:13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então a antiga aliança são os 10 mandamentos, que foram escritos em pedra. Você sabe o que é um pacto? Um pacto é um acordo entre duas pessoas. Deus primeiro falou os 10 mandamentos aos ouvidos da nação de Israel, e o povo disse, obedeceremos em tudo, Senhor. Ora, quando você faz um acordo com alguém, tipo, vou te vender a minha casa, tá? Eu quero 300 mil reais. E você diz, que tal 280? Tá bom, vamos por 290 então. Você fez um acordo verbal, mas tem que ser escrito. Aí você recebe uma cópia do contrato, e eu também recebo uma cópia. Não é assim? Isso é um pacto. Uma aliança é isso. Deus falou, e o povo disse, tudo bem, vamos fazer. Aí Deus fez o documento. Moisés subiu a montanha, e Deus deu a ele o contrato. A lei dele. Ele disse em Deuteronômio 28, se me amarem e guardarem os meus mandamentos, aliás, esses mandamentos são sobre amor. No mandamento sobre a idolatria diz, mostrando misericórdia a milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a chave é amar a Deus. Mas eles guardaram a sua lei. Antes mesmo de Moisés descer da montanha, eles fizeram um bezerro de ouro, sob o pretexto da adoração.
Deram uma festança, e antes do dia acabar eles já tinham tirado a roupa, saiu do controle. Já quebraram todas as leis, adoraram ídolos, e Deus disse, olha, vocês não cumpriram a aliança. Essa era a antiga aliança, onde a lei de Deus foi escrita em pedra. Mas em que se baseia a nova aliança? Sobre a nova aliança, Deus disse, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Agora, se vocês tiverem suas Bíblias, abram aí em Jeremias 31, versículo 31 também, onde encontramos pela primeira vez a nova aliança. Não é no Novo Testamento. Veja, quando Paulo a menciona em Hebreus, ele está citando Jeremias. Veja só. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração eu as escreverei, a mesma lei, mas em lugar diferente. Agora a lei seria colocada na mente e no coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, a nova aliança não é uma mudança de lei. A nova aliança é uma mudança no lugar onde ela é escrita. Hoje ela é escrita no coração por meio do amor. Viver sob a graça torna o cumprimento da lei de Deus não essencial? Alguns dizem hoje, hoje eu vivo pela graça. A Bíblia fala sobre não estar sob a lei, Paulo fala isso, mas o que ele quer dizer ali? Ele não quer dizer que você não tem mais a obrigação de cumprir a lei, e isso não faria o menor sentido. Será que os cristãos então não precisam ser honestos? Então os cristãos hoje podem roubar? Quer dizer então que o cristão pode trair, já que não tem que obedecer o 7º mandamento? Você acredita nisso mesmo? Isso é um absurdo. Então Paulo certamente não quis dizer isso. O que ele quer dizer é que por causa do sacrifício de Jesus, não vivemos mais sob a penalidade da lei. A pena é a morte. Ele não está te dando permissão para pecar. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite seu brinde gratuito, a revista O Dia Perdido da História. Você só tem que acessar o link dia.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Eu estava dirigindo na estrada. É uma história real, tá? E eu estava imerso em pensamentos. E eu nem percebi, mas estava indo muito rápido. E eu nem percebi que passei por um carro de polícia que estava bem no meu lado. Mas ele foi bem legal comigo. Ele me parou e disse, olha, você não devia dirigir tão rápido, você nem percebeu que acabou me ultrapassando. E eu disse, oficial, eu sinto muito. Eu acabei de vir de uma rodovia cuja velocidade era mais alta, e aí eu entrei nessa e acabei nem percebendo que eu mantive a mesma velocidade. Você poderia me perdoar? Veja, eu não tenho orgulho do meu histórico de motorista. Eu já tive que refazer a autoescola. Sabe, a gente tem que se apressar, Jesus está voltando logo. Então eu já recebi algumas multas por causa disso. Mas enfim, eu pedi misericórdia ao policial. Eu tinha acabado de zerar os pontos da carteira e não tinha coragem de dizer à minha mulher que havia recebido outra multa. Mas eu confessei, eu sou o culpado. Eu me arrependo, tenha misericórdia. Eu não quero a justiça, eu quero misericórdia. E ele disse, tá bom, eu vou te dar apenas uma notificação. Ele então escreveu e disse, dirija devagar. Agora veja, eu não queria parar quando ele me encostou, porque eu estava com pressa. Você não odeia quando está com pressa e um policial te para?
Aí você diz, policial, estou atrasado, pode se apressar, por favor? Agora vou ter que dobrar a velocidade para chegar a tempo. Não é isso mesmo? Muito bem. Eu fui parado porque eu quebrei a lei. Quando vi aquelas luzes piscando... Aliás, já reparou que quando você vê um policial, automaticamente você tira o pé do acelerador? Mesmo parado no farol, se você vê um policial, você... Muito bem. Eu tive que parar. E quando ele me deu o aviso, ele disse, vou deixar você ir. Não vou te multar. Eu não estava mais sob a lei. Agora estava sob a graça. Imagine só se ele dissesse, olha, eu vou te dar uma multa, mas eu vou pagá-la para você. É claro que isso não ia acontecer. Mas aí sim a ilustração seria perfeita. Ele disse, vou deixar você ir. E a partir dali eu não estava mais sob a lei, eu estava livre. Eu acreditei na palavra dele. Mas isso quer dizer que agora posso andar a 200 por hora? Você acha que eu pisei ainda mais fundo e saí da frente do policial cantando os pneus? Graças a Deus, o policial me perdoou, não estou mais sob a lei. Será que funciona assim? Não, pelo contrário. Obrigado, policial. Eu limpei o espelhinho retrovisor, olhei pela janela, coloquei o pisca-alerta, engatei a marcha e saí bem devagarinho com meu carro, tomando todo o cuidado do mundo. E ao entrar na rodovia, eu estava dirigindo a 80 por hora, porque, graças a Deus, acabei de ser perdoado. Agora eu serei o motorista mais cuidadoso de toda a estrada, certo? Quando os cristãos percebem o que custou o seu perdão, quando percebem o que custou a sua violação da lei, deveriam ser os seres humanos mais cuidadosos de todo o planeta. Amém? Sejam obedientes. Então, não estamos sob a lei, mas o que diz Paulo em Romanos 6,15? E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei sim da graça? De modo nenhum, jamais, mas é isso que ensinam algumas igrejas. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes, confirmamos a lei. A fé não anula a lei. Você a endossa, você a reafirma. Foi o próprio Jesus que disse, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. O céu ainda está lá? A terra ainda está aqui? Então os 10 mandamentos ainda valem. Eu já citei para vocês, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Será que as pessoas são salvas por guardarem a lei? Isto tem que ficar bem claro. As pessoas são salvas por cumprirem a lei? Alguns dizem, no Antigo Testamento eram salvos pela lei e hoje pela graça. Mas isso é um absurdo. Abraão creu em Deus e Deus lhe imputou isso como justiça. Abraão foi salvo pela fé. Leia Hebreus 11. Ele fala sobre todos os personagens do Antigo Testamento que foram salvos pela fé. Eles foram salvos pela fé ao aguardarem o Messias. Hoje somos salvos pela fé olhando para ele. Todos são salvos por Jesus. Ninguém é salvo pelas obras. Todos são salvos pela fé. Não guardamos a lei para sermos salvos, nós a guardamos porque fomos salvos. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. E um dos frutos do Espírito é o amor. Jesus disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu gosto do que o pregador Moody dizia. Ele era um grande pregador. Ele dizia, os mandamentos de Deus dados por Moisés no Monte Horebe são tão obrigatórios hoje como sempre foram desde o momento em que foram proclamados perante o povo. E alguém fez uma pergunta a Billy Graham. Ele costumava ter um programa de perguntas e respostas no Dallas News. E a pergunta que lhe fizeram foi, Deus ainda espera que guardemos os 10 mandamentos? Veja só a resposta do Dr. Graham. Os 10 mandamentos são tão válidos hoje como quando Deus os deu a Moisés há mais de 3.000 anos. Jesus disse, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mas então, que lei foi pregada na cruz? É aqui que as pessoas se confundem. Você pode ler em Colossenses 2,14, e aliás, eu queria dizer que isso estará no material suplementar, caso você esteja acompanhando. Nós temos uma lição chamada Escrito em Pedra,
que explica a diferença entre as leis que foram pregadas na cruz e a lei moral, os 10 mandamentos. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Agora, se você for para Êxodo 32, descobriremos o que foi pregado na cruz. Êxodo 32:16. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Deus escreveu os 10 mandamentos, não foi o homem. Porém, a parte que Moisés escreveu, a lei cerimonial, as ordenanças, está tudo lá em 2 Crônicas 33:8. Com relação a essas leis, ele diz o seguinte, veja, tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Aqui é Deus falando, tá? Toda a lei e... O que será que significa essa lei? O que vocês acham? Ele está acrescentando algo a isso. E os estatutos e juízos dados por intermédio de Moisés. Ordenanças, manuscritos, leis cerimoniais contidas em ordenanças. Mas onde eram colocados os 10 mandamentos? Na Arca da Aliança? Já onde eram postas as leis cerimoniais? Leia em Deuteronômio 31:26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da Arca da Aliança do Senhor, o vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Você lembra do que Paulo disse em Colossenses? Ordenanças escritas à mão. É tão claro quando você é um judeu como Paulo, e ele entendia bem o Antigo Testamento, mas para qualquer judeu é óbvio que ele está falando daquilo que Moisés escreveu, as leis cerimoniais que eram postas do lado de fora da Arca da Aliança. Não se trata dos 10 mandamentos. Efésios 2:15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Tá. Então existem leis que foram pregadas na cruz? Mas é difícil você pregar uma pedra. Foram as leis cerimoniais que foram pregadas na cruz. Estas leis continham os sábados anuais, ofertas de alimento, de bebida, tudo que girava em torno do santuário e suas cerimônias, mas a natureza dos 10 mandamentos é eterna. Teria pecado se José cometesse adultério com a esposa de Potifar? Claro que sim. Ele disse, como posso fazer uma coisa tão terrível? Mas os mandamentos ainda não tinham sido escritos. Ainda assim, era pecado adulterar. Por acaso, Deus disse a Caim, o pecado está à sua porta quando pensava em matar seu irmão? Ora, essas coisas eram pecado desde lá do Éden, antes de Moisés escrever qualquer coisa. Os 10 mandamentos são princípios eternos de Deus. Já as leis cerimoniais foram do Êxodo até a morte de Jesus na cruz. São temporárias. Serviam para ensinar sobre Jesus. Amigos, este é um dos assuntos mais importantes. Porque é muito estranho que vivamos em uma época em que os cristãos achem que não é necessário guardar os 10 mandamentos. Deveria ser óbvio que quando Deus reúne uma nação e fala com ela audivelmente com sua própria voz, em uma montanha com trovões e fumaça, e escreve em pedra, não papel, com o seu próprio dedo, e ainda ordena que aquilo fosse colocado no lugar mais sagrado, numa arca de ouro, no meio do lugar santíssimo, dentro do santuário. Essa é a minha palavra, eu dei a vocês a minha vontade. Mas hoje os cristãos, que dizem amar Jesus, têm a audácia de dizer, Deus não se importa com a lei dele. Isso não é mais importante hoje. De onde tiramos essa ideia? Eu direi a vocês de onde essa ideia foi tirada, mas a questão é, você ama Deus? Você sabe o quanto Jesus te ama porque ele morreu por você. Eu ouvi uma história sobre um homem que estava dirigindo muito rápido em uma área urbana. Aí ele viu a sirene da polícia e parou. E ele disse ao policial, olha, eu não estava indo tão rápido. Eu sei que não parei totalmente no sinal de pare, mas eu olhei bem para ver se não vinha carro algum. Você pode me perdoar? Afinal, eu sei que você vai na mesma igreja que eu. O policial não disse nada. Ele apenas foi para trás do carro e começou a anotar. O motorista ficou muito bravo. Começou a praguejar, a bater no volante, a dizer que o seguro dele ia subir. Ele estava muito irritado e furioso. Finalmente, o policial voltou e o motorista baixou só um pouquinho a janela. O policial
Inseri o papel ali na fresta da janela. O motorista estava sendo rude. Então o policial foi embora. Só que o papel não era uma multa. Era um bilhete. E dizia: eu te conheço, Bob. E dizia: eu vou deixar você ir hoje. Eu só queria que você soubesse que um motorista em alta velocidade matou a minha filha há 4 anos. E eu estou tendo muita dificuldade para perdoar. Então eu espero que este ato de perdão de minha parte possa me ajudar nesse processo. Vá devagar. Agora, você acha que ele foi mais devagar? Ele foi perdoado, mesmo aquele policial tendo perdido sua filha por um condutor em alta velocidade. Quando você olha para a cruz, vê Jesus pendurado ali, não apenas pelos pecados dos outros, mas pelos seus. Ele está pendurado ali porque você é um fora da lei. E ele diz: se você me ama, por favor, não continue fazendo isso, porque me machuca e machuca os outros. Sua desobediência não fere apenas a Deus ou a você, mas também os outros. E por que você ama Deus? Porque você ama o seu próximo. Por favor, obedeça a lei de Deus. Você será abençoado e terá paz. Você quer ter paz? Gostaria de pedir ajuda a Ele? Ora, o que podemos fazer sem a ajuda dele? Nada. Não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. Mas ao sermos salvos pelo seu amor, quereremos obedecer a sua lei. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a Palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista O Dia Perdido da História. Você só tem que acessar o link dia.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 98159 5567. Até o próximo programa. E lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. A Amazing Facts impactou minha vida. Louvo a Deus pela Amazing Facts. A Amazing Facts transformou tudo. Todo esse processo de chegar onde estou. A Amazing Facts tem sido... Eu me senti bem, não me senti condenado. Comecei a ler a Bíblia. Eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vi que a vida era muito mais do que aquilo que eu pensava. É Deus que está operando. A mensagem foi tremenda. Siga a Cristo onde quer que Ele for. Amazing Facts. Há mais de 60 anos proclamando a mensagem de Deus em todo o mundo. Aí apareceu o logotipo da Amazing Facts. Eu já ouvi muitos pastores diferentes, mas essa tinha sido a primeira vez em que ele disse alguma coisa que eu tive que pegar a minha Bíblia. Sabe, eu nunca tinha ouvido isso antes, e quando eu comecei a ler, eu não queria mais parar. Eu comecei a dar estudos bíblicos, e cada um dos meus amigos começou a mudar, inclusive eu. Eu me perguntava por que aquilo tinha acontecido comigo. Aí Deus me alcançou e eu comecei a enxergá-lo como pai. Eu perdi tudo. E foi então que eu percebi que faltava Deus na minha vida. Eu fui no seminário profético, que abriu a minha mente. Aquela mensagem foi tão poderosa, tão irrefutável, que eu pensei, isso é a verdade. É incrível. As árvores são lindas. E não é incrível que tudo o que é preciso para fazer uma árvore se encontra dentro de uma pequenina semente? E sabe o que é mais incrível? Dentro deste pequeno código QR tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Trata-se da árvore de links da Amazing Facts Brasil. Nosso site, nossa livraria, plano de leitura da Bíblia, nosso YouTube, Facebook, Instagram, Centro de Evangelismo e muito mais. Agora você está conectado. Faça a leitura deste pequeno código QR e veja sua vida espiritual começar a crescer hoje mesmo. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.